vou deixar assim. Que aí o tema é esse, né? O cristão e a universidade. E aí, o que eu separei para a gente falar hoje? Separei mais ou menos isso daí. O que a gente vai ver hoje? Como é o cenário atual, como do que a gente vai ver no cenário atual, aí vem a seguinte pergunta, né? Se a universidade é lugar de cristão. E a outra pergunta que surge é: a universidade ela consegue afastar o cristão da fé? Porque a gente vai desenrolar e essas perguntas vão surgir no meio do caminho. Uma outra que também é interessante, que é a fé versus a ciência, ou o cristianismo e a cultura que a gente está inserido, e o último, que é como estar no mundo e não ser do mundo. Isso é possível, não é possível? E a gente vai dar uma olhada nisso aí. Então, tenha em mente que vai ser disso que a gente vai falar hoje. Vou tentar falar de uma forma clara, mas também de uma forma rápida. Então, eu peguei para a gente pegar qual é o panorama atual que a gente tem hoje. 2 pesquisas recentes foram feitas por essas 2 empresas que são cristãs e são americanas. São grandes. Essa Lifeway é aquela que ela faz o aplicativo da Bíblia, que muita gente usa aqui no Brasil, que tem aqueles planos, e a Instituto Barna, que também é, cara, muito conhecido, muito referenciado lá fora nos Estados Unidos. E a pesquisa foi feita lá. Só que a gente, olhando para o estágio que é os Estados Unidos, para o estágio que é a sociedade lá, sinceramente, não é muito diferente do que a gente vê aqui. Então, a gente vai pegar os números do que essas pesquisas mostraram e realmente trazer aproximado para o que acontece aqui no Brasil. E vocês vão ver que esses números são alarmantes. O primeiro número é esse aí. 64%, segundo a pesquisa feita pela Barna, 64% dos jovens cristãos que entram na universidade, eles acabam saindo da fé ou saindo da igreja. 64%, ou seja, a cada 100 jovens cristãos que entram na faculdade, 64 deixam de frequentar, deixam de caminhar na fé. E esse é alto. E, por incrível que pareça, ele tem aumentado. Que eles fizeram a pesquisa em 2011 e renovaram essa pesquisa em 2019. Esse número aumentou de 59%, ele subiu para 64%. Então, a gente não está vendo uma melhora de cenário. A gente está vendo uma piora realmente. Aí, nessa pesquisa que eles fizeram, foram jovens de 18 a 29 anos, ou seja, eles pegaram todo mundo que entrou na universidade de 18 a 29 anos e tiveram esse resultado. E aí, pontos que eu queria destacar com vocês. Outros pontos também. Eles colocaram que 2 a cada 10 jovens acham importante frequentar a igreja, ou frequentar uma igreja. 2 a cada 10. Outro que eles identificaram foi que 35% dos jovens, ou seja, a cada 100 jovens que entram, 35 acabam adotando uma postura anti-igreja. Não só sai da igreja, ou não só sai de professar a fé, mas ele também tem uma postura anti-igreja, que é mais grave ainda também. E aí, no ponto 4, a gente vê os principais motivos que eles encontraram na pesquisa que eles fizeram. Foi a irrelevância da igreja. As respostas mais comuns. O que seria a relevância da igreja? Os jovens, eles não conseguem ligar o dia a dia deles com o evangelho, com o que eles veem na igreja. Eles não conseguem fazer essa ligação. O outro eles viam hipocrisia. Eles viam que muitos assuntos eram tabu e eles tinham muitas imposições sem saber o porquê. O outro que eles falaram foi os fracassos morais dos líderes, que eles viram na igreja, por exemplo, pastores ou seus líderes pecando, cometendo pecado, e aquilo eles usaram como se fosse o motivo deles terem saído.
Outros falam que eles sentem a falta de Deus, a falta de uma maior religiosidade na igreja, ou de uma maior presença, você pode dizer assim, do Espírito, que também os erros dos seus líderes está ligado com isso, a hipocrisia também. E o outro é que eles observam que eles têm dúvidas e que é proibido perguntar. Eles não se sentem assim, eles têm dúvidas e eles não se sentem livres para perguntar, para questionar sobre aquilo. Isso, olha esse primeiro cenário que a gente viu da pesquisa de 2019. Cara, uma pesquisa recente, feita com números bons de amostragem. Realmente, a gente pode pegar isso daqui e trazer para a nossa realidade muito aproximada. Aí, a gente vê o outro cenário apresentado, agora pela Life, também americana. Ele pegou uma amostragem um pouquinho... Ele pegou de 18 a 22 anos. Só que o que ele quis fazer? Realmente aquelas pessoas que estavam entrando. Então, ele pegou entrando e no primeiro ano. Já no primeiro ano na faculdade, ele chegou à conclusão de que 66% dos jovens que entram na universidade, eles acabam se desviando. 66%. Isso é muita coisa. O número, eles vão mostrando que com 17 tem um 8 já aumenta, com 19, cara, quando chega com 21, 22, já está nesses 66%, que foi aonde eles fizeram a amostragem. É uma coisa realmente assustadora. Se você parar para pensar assim, cara, quantas pessoas, quantos cristãos entram na faculdade e isso representa 66% que vão sair, que não vão mais frequentar a igreja, ou que não vão mais professar a sua fé, que vão realmente se desviar. Cara, é um número pesado, é um número alarmante. E aí, ele coloca os 5 principais motivos que eles chegaram, e eles colocam aqui a porcentagem eu coloquei em ordem dos que mais apareceram, que foi membros da igreja parecendo julgadores ou hipócritas, que a gente também viu no outro. Esse foi o motivo que eles colocaram. A mudança de faculdade, ou seja, eles tiveram que se mudar para poder ir para a faculdade e não fizeram questão de arranjar uma igreja local. Não viram, como a gente viu na outra pesquisa, não era importante isso. Eles não se sentem conectados com as pessoas da igreja, eles não estão interligados. Eles iam para a igreja, mas não se sentem interligados, e quando foi para a faculdade, simplesmente deixou de ir. Eles discordam, às vezes, muita coisa do que a igreja diz em relação à política, em relação a assuntos sociais, do que hoje é falado, e essa habilidade de trabalho é simplesmente, eles vão para a faculdade, muitos têm que trabalhar, e é muita coisa. É faculdade, é trabalho, eu não vou mais. Aí, a gente está vendo isso. O que o diretor dessa empresa, da Lifeway, ele falou a respeito da conclusão que ele chegou com a pesquisa? Deixa eu só tirar daqui, que ele está na minha frente, isso aqui. Ele bota que a pesquisa mostrou que os jovens, as pessoas que estavam entrando nas universidades, quando eles eram questionados, eles não tinham nada de conhecimento a respeito de experiência da igreja ou fundamento da fé. Por que eles têm fé? Por que eles acreditam naquilo? E eles, com isso, eles não veem a importância de procurar uma igreja local. Às vezes está morando longe e eles não veem essa necessidade. Ou seja, o tempo que eles passaram na igreja, em atividades na igreja, foi simplesmente substituído por alguma outra coisa. No caso de alguns, a faculdade, no caso de alguns, o trabalho, mas simplesmente a igreja foi substituída como uma outra atividade qualquer. Daí, a gente já vai olhando alguns diagnósticos que a gente pode tirar disso daí. Mas eu vou conversar com vocês para a gente chegar nessas conclusões. Aí, olhando esse cenário, olhando o que a gente viu nas pesquisas, a gente
pergunta, a gente se pergunta e chega ao questionamento. Cara, a universidade é lugar de cristão? Porque todo mundo que está entrando está se desviando. É realmente isso? Então o cristão não tem que frequentar a faculdade? Ou a universidade é capaz, por ela só, de desviar alguém da fé? Essas perguntas aí a gente vai tentar responder. Mas são questionamentos que vêm e que são realmente assustadores, né? A gente vê que sempre teve o embate entre o sistema que há no mundo e o sistema da existência e da soberania de Deus. Sempre teve o embate. Jesus, ele afirmou que o mundo em João 15:19, que o mundo nos odeia porque não somos do mundo. Quando ele fala para os apóstolos, nós não somos do mundo. E, consequentemente, a universidade não seria um lugar diferente do que é o mundo. Ainda vão ter esses embates da soberania de Deus e do sistema que tem no mundo. A gente vê em Romanos 1 como é a maneira que a humanidade ela olha agora para a realidade, uma vez que ela virou as costas para Deus. Se Deus não está nas respostas que a humanidade quer, de da onde nós viemos, como foi criado o mundo, se Deus não está nessas respostas, alguma outra coisa vai ter que estar. Em Romanos 1:16, eu queria até ler com vocês. Romanos 1, eu não vou ler nem o 16 ao 32, não. Eu vou ler uma parte menor, que é do 18 ao 21. Romanos 1, do 18 ao 21. Que ele diz assim, ó. A idolatria e a depravação dos gentios. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. 21. Porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Aí só no 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Deus, ele fala que ele se revela nas coisas criadas e a humanidade procura explicações em outros lugares. Eles procuram na própria natureza, eles procuram de um jeito que eles muitas vezes ainda não encontraram, mas que eles refutam totalmente que Deus se revela na obra dele. Então, essa é a questão. Se você tira Deus da resposta, você tem que colocar uma outra resposta que vai estar na própria existência. Não vai ser no meio de Deus. Ele tem que achar alguma coisa aqui, que existe. E daí que surgem as questões e os problemas. A gente vê nos cursos superiores, muitas vezes a gente entra e é bombardeado de informações a respeito de professores de outras linhas de pensamentos, sejam eles ateus, sejam eles naturalistas, sejam eles, como fala, olha que não há fatos eternos, como não há verdades absolutas, diz o Nietzsche. Então, a religião é essencialmente uma doutrina de hierarquia, uma tentativa para recriar uma ordem cósmica de posições e poderes. Stephen Hawking, aquele que tem o filme também, um super físico, e ele fala, não há céu, nem vida após a morte. Isso é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. E a gente entra na universidade, realmente nos é apresentado um universo novo de novos pensamentos, de novas filosofias, de novas linhas de pensamentos, e que a gente entra lá e a gente ainda
Associado a isso, tem uma pesquisa de Harvard que diz que 25% dos professores universitários, ou eles são ateus, ou eles são agnósticos. 25%. Isso na sociedade comum, cara, não chega nem a 5%. Ou seja, o percentual na universidade de ateus é muito maior. Por exemplo, eles falam também que apenas Levi, 6... Diz. desculpa te atrapalhar aí. Eu acho que a Letícia está querendo perguntar alguma coisa aí. Ela mandou aqui no chat. Gente, vocês podem falar a qualquer momento, tá? Não precisa. Pode, Ele não vai pode. se melindrar, não. Pode ficar tranquilo. Então, Letícia, se tu quiser perguntar, fica É à que, vontade. é que como eu estou compartilhando a tela, eu não vejo o que chegou aqui. Aí você chegar Não, aí, pode falar. eu só queria dizer que você estava falando aí sobre essa questão de a gente ser invadido por vários pensamentos diferentes na universidade. E quando eu estava fazendo o meu ensino médio no Instituto Federal também, que era o dia inteiro, era integral, a gente se Uhum. separava, os cristãos, a gente fazia um grupo de oração e de culto. E a gente tentava fazer todo possível para se separar, porque era uma opressão muito grande aos cristãos nesse ambiente. Era assim, a gente era visto como doido mesmo, porque era um ambiente muito evolucionista, muito assim, a filosofia de Nietzsche, a filosofia Tem de muita coisa mesmo. Muita coisa nova. então assim, a gente se reunia e a gente criava um grupo e todos os dias a gente na hora do almoço ou nas aulas vagas a gente fazia oração e a gente fazia um culto para Deus. E essa era uma forma que a gente encontrava de fugir da opressão da universidade, de fugir da tentação até da universidade de se desviar da fé. Entendi. Eu vou falar um pouquinho também sobre isso na frente, mas é diferente. É diferente. Não é é um outro tipo de pensamento. Você acha que não, mas quando você entra realmente na faculdade, principalmente a gente brinca até com a Clarice, por exemplo, num curso de história, que é uma ciência humana, a gente vê características mais afloradas nesse sentido de pensadores, porque é parte do estudo deles, é o pensar. Quando a gente faz, por exemplo, uma faculdade de engenharia, é muito mais preso, porque é muito mais técnico, é muito mais número. Mas quando você parte para uma faculdade na área de humanas, tem realmente uma apresentação de novos pensamentos, de novos jeitos, que é totalmente fora e contrário do que a gente é ensinado e apresentado na igreja. Então, é isso aí. Isso acontece mesmo, seja no colégio também, seja na faculdade, acontece. Muda as escalas, mas acontece. Aí, como eu estava falando a respeito dos professores, 6%, 6%, pesquisa feita pela Universidade de Harvard nos Estados Unidos, diz que apenas 6% dos professores, dos docentes, se diziam acreditar que a Bíblia é realmente algo esperado por Deus, ou a palavra de Deus, e que não, a pesquisa usa isso, e que não é um livro de fábulas ou um livro de história para você consultar, e outros falavam que é somente para você consultar algumas coisas historicamente falando, mas que não é a verdade, não é a palavra de Deus e é realmente um conto e fábulas. 6% não acreditam que realmente a Bíblia não seja fábulas, né? É muito discrepante com o que a gente vê fora da universidade, por exemplo. Tem um professor, Philip Johnson, ele é um professor de direito também numa faculdade americana, que ele diz assim: cedo ou tarde, o jovem descobrirá que os professores da faculdade, às vezes até professores cristãos, agem conforme a suposição implícita de que crença religiosa são um tipo de coisa que se espera que a pessoa deixe de lado quando se dá conta de que o mundo de fato, como ele funciona, e que em geral é louvável, olha o que ele diz, que é louvável crescer afastando-se gradualmente
dessas crenças como parte de um processo natural do amadurecimento. Ele é um professor cristão e ele apresenta isso, que o jovem, cedo ou tarde, ele vai ser deparado com isso. Um pensamento de que para você crescer academicamente, para você crescer como pessoa, você tem que deixar de lado esse seu lado emocional e esse seu lado religioso para um amadurecimento de verdade. Aí, a gente é apresentado também para vários tipos de pensamentos novos. A gente vê racionalismo, agnosticismo, humanismo, ateísmo, naturalismo. Eu não vou querer entrar hoje, por exemplo, neles, mas a gente é apresentado por em diversas formas, a gente é apresentado de pensamento, e que todos eles dizem que para a produção de um conteúdo acadêmico, a religiosidade representa uma falta de capacidade intelectual e rigor lógico. Ou seja, para você ser um acadêmico, você ser lógico e você ter capacidade intelectual, você tem que deixar a sua religiosidade de lado. Deus não pode entrar na academia. Isso são coisas que são uma coisa para um lado, outra coisa para o outro. Esse é o pensamento que você é apresentado. Ou seja, daí surge um pensamento que é a ciência versus Deus. E você acaba olhando isso e você olha, é a ciência versus Deus. E você se sente forçado a decidir. Você tem realmente uma quebra dos referenciais absolutos que você tinha. Você tem, na verdade, você é tudo relativizado. Você não tem mais o que é certo e errado. Aí um tema que a gente cai que vem aí após a questão da pós-modernidade, que muita coisa a gente ouve. O que é a pós-modernidade? A pós-modernidade. Pós-modernidade é exatamente isso. É você ter quebra de paradigmas. É você não ter mais um pensamento de fundamentos. Você não tem mais fundamentos. Não existe mais o certo e errado. O que existe, não existe mais, por exemplo, valores universais. O que existe dependendo de cada cultura e de cada realidade social de uma pessoa, ela vai apresentar o que é certo e o que é errado para ela, o que é bom e o que é mal para ela. E a verdade dela tem que ser respeitada porque é a verdade para ela. Ou seja, esse pensamento de pós-modernidade diz que não existe uma verdade. Existe a verdade que eu acredito e que você acredita. E são várias verdades, cada um tem sua verdade. Esse é o tipo de pensamento que vem da pós-modernidade. Daí que surge o pensamento daquele do politicamente correto. Não, você não pode questionar esse ponto de uma outra pessoa porque é a verdade para aquela pessoa. Então, realmente, como é que você vai ter certo e errado se cada um vai ter sua verdade? É daí que surge o que todo mundo tem falado hoje em dia, que é a pós-modernidade. Aí, a gente tem esses dados apresentados da pós-modernidade, que a gente é apresentado para vários tipos de pensamento, que os professores que estão nas universidades, os acadêmicos, eles realmente têm um percentual muito grande de gente que é ateu, que é agnóstico. Tem realmente muita gente que se declara que é. E vem a questão. A gente tem o cenário de prática de fé e a gente tem o cenário de comprovação científica. São duas coisas distantes, que não se relacionam, que estão totalmente separados. Vem a fé versus a ciência. O indicado para eles seria você deixar a fé de lado como o seu hobby espiritual no final de semana e você ter uma mente crítica e somente acadêmica para uma fonte de pesquisa histórica, no caso da Bíblia. É possível ver vou usar a palavra guerra, mas é possível ver uma dicotomia entre esses dois assuntos, fé e ciência. Para a academia, eles não se relacionam.
Um artigo que eu li, olha só, um artigo que eu li, depois eu vou mandar esse material para vocês, não tem problema nenhum, que aí vocês veem as citações que eu estou falando. Mas que ele coloca no final do artigo, assim, e como os fatos se tornam cada vez mais importantes para o bem-estar da nossa espécie e do nosso planeta, as pessoas devem ver a fé pelo que ela é. Olha o que o artigo acadêmico diz a respeito da fé. Ela não é uma virtude, e sim um defeito. Ou seja, galera, só quem está com o microfone ligado aí... Valeu. Aí ele coloca realmente isso, a fé como um defeito e não como uma virtude. A fé versus a ciência. A gente tem tudo isso. Outra coisa é, a gente entra no ambiente universitário, agora falando de coisa prática. A gente entra no ambiente universitário, cara, que todo mundo tem lá a mesma idade praticamente, e todo mundo chega com um pensamento muitas vezes totalmente diferente do que a gente acredita como certo padrão. A gente chega lá, cara, é chopada toda segunda-feira, a gente chega lá, é droga à vontade. Vou falar a realidade. Se alguém quiser ficar assustado, pelo amor de Deus, em que mundo você vive? Porque a faculdade, cara, você pode tentar ficar longe, tudo bem. Mas aonde você olhar, vai ter sexo, vai ter bebida, vai ter droga. O que menos se faz, muitas vezes, é estudar. Em volta da faculdade, o que mais existe é barzinho. E barzinho, cara, sempre lotado. Então, você chega num ambiente desse, a pessoa, às vezes, é criado na igreja, só que é criado, muitas vezes, numa bolha, e chega na faculdade e não consegue olhar para aquilo e se deslumbra e, caramba, agora eu sou livre, vou fazer. Tem gente que segue por esse tipo de caminho, de que é realmente criado, separado, e chega lá, quando ele vê essas novas experiências, cara, o único desejo que ele tem é experimentar esse novo que ele está vendo e querer experimentar coisas novas, querer experimentar dessa nova liberdade que ele tem. Você vê, primeiro vem a parte do pensamento, de que você é apresentado a pensamentos, você é apresentado que não existe mais certo e errado, você é apresentado para a parte prática de, cara, tu vai numa chopada, se tu for no banheiro, tu vai ver no mínimo 3 casais fazendo sexo lá dentro. No mínimo, cada um em uma cabine. E aí tu é apresentado para tudo isso. Sua cabeça, se não for uma cabeça boa, cara, tu vai pirar. Tu vai pirar. Porque ou tu vai ser o cara de um extremo carola, que tu não vai conseguir, por exemplo, apresentar um trabalho com o pessoal na faculdade, porque não me misturo, e tu vai estar ou no outro extremo de que vai jogar tudo para o alto e vai ser estatística daqueles 66%, de largar tudo, largar a fé e olhar aquilo e falar, esse é meu mundo, vou partir para isso. Só que aí eu pergunto para vocês, a universidade, ela por si só, ela afasta o jovem da igreja, aquela pergunta que a gente fez, ela afasta o jovem de Deus? Seria, se a gente não analisar o que foi feito se a gente não olhar a parte prática, se a gente não analisar as pesquisas que foram feitas, cara, seria muito simplista da nossa parte simplesmente falar isso. A universidade, ela afasta o jovem da igreja. O Warner Wallace, que é um apologista cristão de uma faculdade da Biola University, lá da Califórnia, ele diz que existem 3 simples razões para a saída dos jovens cristãos da igreja. Ele coloca o primeiro ponto, os três tópicos. O primeiro ponto, falta de conhecimento e informação suficiente. Os jovens, eles não têm conhecimento da fé que eles professam. Eles não sabem por que eles estão ali. Eles não sabem o porquê que eles têm fé. Por que você tem fé? Não sei, não sabem. O segundo que ele coloca é, a universidade é realmente um lugar hostil.
Você é apresentado, cara, para muita coisa nova, é muita tentação, é muita gente, caramba, bonita, nova, muito pensamento novo que eu nunca tinha parado para pensar, é um pensamento bonito, que fala coisas bonitas. E o terceiro é, cara, os jovens têm realmente desejo de aproveitar da liberdade que ele está agora, maior de idade, e querer chutar o pau da barraca. São esses três. E ele coloca de um jeito que o tópico 2 e o tópico 3 são difíceis da gente conseguir atuar efetivamente. A universidade é um local hostil, realmente, e é muito difícil da gente atuar nesse ponto. E, cara, os desejos da gente é muito também difícil de controlar. Os desejos que a gente tem de experimentar o novo, os desejos que a gente tem de fazer sexo, cara, é muito novo, eu quero. É muito difícil isso, é inerente à nossa natureza, o desejo. Então, ele fala, para esses 3 pontos, pega o primeiro e foca no primeiro e transborda esse jovem de conhecimento, informação e capacita ele para ele poder entrar. Lembra da pesquisa que foi feita lá, que a gente falou, de 2019, do Barna Group? Que ele falou, os jovens, eles simplesmente não têm o conhecimento. Eles não são ensinados na fé, na cultura, eles não têm isso. Eles chegam lá como se fosse absorvendo aquilo como se fosse tudo novo. Ele nunca viu isso na vida. Ou seja, eles têm falta de conhecimento. Daí, a gente tira uma afirmação. A gente tem que equipar e ocupar os nossos jovens realmente com uma investigação racional do cristianismo. De uma investigação de, cara, por que você é crente? Por que você tem fé? Ou se você tem fé? Você tem que saber se responder isso. Porque muitas vezes isso é o que vai te balizar de você ir por um caminho ou ir para o outro. Se você não tem essa certeza, para que você vai se manter limpo se você não tem essa certeza? Não existe. Eu vou para o mais fácil, para o mais gostoso, para o mais cômodo. E essa é a questão. Falta de conhecimento. Levi, Diga. queria fazer só uma perguntinha aqui rapidinho. Manda. Às vezes, né, igual você falou, às vezes a gente chega na faculdade, na universidade, e se depara com professores que muitos deles não acreditam na Bíblia. Então, a base que nós temos de tudo é a palavra de Deus. Então, quando você chega diante desses professores, eles não acreditam na Bíblia, quando eles vão te perguntar por que você crê nisso que você crê, a existência de Deus, aí a minha pergunta surge daí. Porque até teve um comentário também que a Clarice botou. Ela falou que ela teve um professor de história antiga, que falou que ela era para ela esquecer tudo que ela tinha aprendido, tudo que ela tinha sido ensinado durante os anos sobre o cristianismo, e que era para ela ter a mente aberta em relação a essa parte da história. Então aí que eu te pergunto, tu acha que é interessante também, além da Bíblia, o jovem conseguir estudar algumas coisas tipo de apologética para você ter uma linha de pensamento filosófica também montada, uma linha da parte da física, da biologia também já pré-moldada nele para ele poder debater além da Bíblia? Cara, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, é muito importante porque eu vou até adiantar uma coisa que eu ia falar no final, mas, cara, que essa pergunta, ela abre espaço para isso. Você tem que conseguir relacionar o evangelho, na verdade, a tudo na sua vida. O evangelho, ele não pode ser uma atividade na sua vida separada, em separada. Não, o evangelho é isso aqui num domingo. Não, é tudo. Na apologética, ela é muito importante, porque ela pega, por exemplo, coisas da física, coisas da química, coisas da biologia, coisas da história. Por exemplo, qual é o livro antigo mais comprovadamente histórico do mundo? Aí a gente vai ver, não, é o livro que escreveu Pilatos, é o livro que escreveu Sócrates. Não, é o Novo Testamento. É o que tem mais cópias iguais, da mesma época e com mais relatos. Ou seja, se você falar cientificamente, o livro mais fiel da Idade Antiga é o Novo Testamento.
E isso você vai ver se tu tiver o conhecimento forte, embasado a respeito de apologética. A respeito de apologética é você a defesa da fé, né? Ela é dada como a matéria da defesa da fé. E você usa conceitos, por exemplo, de validação acadêmica de quantas cópias de um determinado livro existem da mesma época com o mesmo conteúdo. Ou seja, a chance dele ser verdadeiro e fidedigna é maior do que um livro que tem uma cópia. Ou seja, histórias gregas, histórias que todo mundo conhece, da Grécia Antiga, que todo mundo fala, não, é verdade, esses pensadores, não tem nem 25% do que tem o número de comprovações de cópias do Novo Testamento. Ou seja, cientificamente falando, o Novo Testamento ele é muito mais... as chances dele ser real, ele é muito mais, cientificamente falando, ele é muito mais real do que as outras histórias que a gente conhece da Idade Antiga. E isso é uma coisa que você tem que ter conhecimento para fazer. Você tem que ter conhecimento de história, você tem que ter conhecimento de biologia, você tem que ter conhecimento de tudo junto. Então, sim, você tem que juntar todos os seus conhecimentos de física e fazer um grande aglomerado para você poder ter embasado no que é. Muita gente pergunta, mas aí, Jesus ressuscitou mesmo? E tem o apologeta mais famoso, né, que é o William Lane Craig, ele fala, olha, da quantidade de escritos que tem, da quantidade de testemunhas oculares que tem, da quantidade comprovada de livros, de fragmentos que são a respeito dessa época, que dizem a mesma coisa, sim, eu acredito, a chance é muito grande. Por quê? Porque é comprovado. E ele usou a ciência para comprovar isso. Então, cara, totalmente. Você tem que ter conhecimento. Eu digo conhecimento da Bíblia, principalmente, mas conhecimento das coisas também que estão à nossa disposição. Por que eu não vou usar? Cara, a ciência, ela hoje, ela tem o pensamento de sobrepujar a Bíblia, ou seja, a ciência ser maior do que a Bíblia, a ciência ser a principal área e a Bíblia você pode esquecer. Só que é o contrário. A ciência, ela vai servir a Bíblia. Então, a gente tem que usar a ciência para servir para isso. O conhecimento, cara, foi Deus que nos deu. Usa o conhecimento para você comprovar a tua fé. Busque conhecimento, seja instruído pela tua igreja e busque você também conhecimento. E questione. Caramba, mas isso aqui, eu tenho que... Cara, questiona. Tenha conhecimento e questione as coisas. Não tenha uma fé rasa, tenha uma fé fundamentada. Tenha uma fé pautada em Cristo, tenha uma fé pautada no que você acredita e tenha certeza e conhecimento naquilo que você acredita. Amém. Respondido? Show de bola. Aí, continuando, quando a gente falou desses 3 pensamentos, olha o que o David Kingman, o realizador das pesquisas do Barna Group, ele falou: o problema da evasão decorre realmente da inadequação da preparação dos jovens cristãos para uma vida para uma vida fora da igreja. Os jovens não são adequados para uma vida fora da igreja. Eles não sabem como é que é a realidade, não têm esse conhecimento. Eles não são ensinados a respeito de fé, vocação, e cultura aí. Cultura é isso. Em outras palavras, olha o que ele diz, que é muito importante. O ambiente universitário não costuma causar a desconexão. Ele apenas expõe o problema da fé rasa de muitos jovens. A faculdade, a universidade, o colégio, o trabalho, ele apenas expõe a fé rasa que a gente tem tido. Essa é a questão. Esse foi o resultado que chegou à pesquisa. Ele expõe esse nosso problema. A gente não consegue cumprir o que está escrito em 1 Pedro 3,15, que diz assim, 1 Pedro 3,15, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Ou seja,
Se alguém chega para a gente hoje e pede qual é a razão da esperança que vocês têm? Como assim? Do que você está falando? No que é pautada a sua fé? Como diz em 1 Pedro 3, muita gente não sabe responder. Por quê? Como diz essa imagem aí do pastor Paul Washer. Nossos filhos, eles são treinados 15 mil horas de pensamento ateísta e secular. Depois eles vão para a escola dominical e vão desenhar a Arca de Noé. Não é, eu não tô de jeito, irmãos, a Gislaine aqui é a professora de ABD, eu não tô criticando, eu tô falando das igrejas em geral. A igreja Brasil, a igreja mundial. A gente não tem preparado os jovens. Eles estão pegando um conhecimento do mundo tão bem passado que eles estão adotando aquilo como verdade. Por quê? O conhecimento que desde criança eles teriam que ter como verdade fundamentado, não tem. Essa é a questão. Eles não têm. E aí, a gente vai para a questão. O cristão e a cultura que nos rodeiam. Que está lá, por exemplo, em João 17, do 14 ao 18. A cultura, independente da onde a gente vive, da onde a gente está colocado, a cultura ela vai ter traços bons na humanidade e ela vai ter traços ruins na humanidade. Porque o agir de Deus, a graça de Deus permite que na cultura que a gente viva tenha algumas coisas boas, alguns conceitos bons. Mas a nossa humanidade leva a nossa cultura que a gente vive a ser uma coisa ruim. Então aí eu te pergunto, como a gente vai separar o que é bom e o que é ruim? Como a gente vai viver num mundo se tem o bom e se tem o ruim? Como a gente vai ter isso? Em João 17, que está aí, 14 ao 18, ele diz: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei. Esse é o grande desafio deixado por Jesus. Como a gente estar no mundo, ser enviado ao mundo, mas não pertencer a esse mundo. E aí que a gente é jogado no meio dos leões, a gente não sabe responder isso. A gente, como diz em Romanos 12, a gente não pode se conformar com o que há nesse mundo, mas a gente tem que se renovar diariamente. Então, a gente implica em não abandonarmos a nossa fé e amando tudo que nós somos apresentados, mas a gente tem que ser a diferença onde a gente estiver. A gente tem que ser, como diz a Bíblia, sal e luz. Tem no livro Mantendo a Fé na Universidade, é a questão: o jovem, a gente, não tem o conhecimento da narrativa bíblica de uma coisa única. A gente vê, por exemplo, a história de Davi, a gente vê a história de Sansão, mas a gente não vê a Bíblia como uma narrativa única, falando da criação, falando da queda, falando da redenção, do todo o plano de Deus para a humanidade, todo o plano de Deus para as nossas vidas. A gente não tem essa noção. Se muitas vezes a gente chegar para o cara hoje, para o jovem, e falar: cara, como que eu interligo a Bíblia do começo ao fim? O que é falado do começo ao fim na Bíblia? Da Bíblia? O que é falado na Bíblia do começo ao fim? Diz: não sei. Não tem essa noção. Por quê? São histórias desconexas. São histórias de Davi matando o gigante, são histórias de Jesus crucificado na cruz, mas não tem a conexão do porquê. Não tem a conexão única do que é o plano de Deus para a humanidade. E aí, o que a gente pode aprender com isso? Eu estou caminhando para a conclusão. William Lane Craig, que a gente já citou, ele diz que é possível acreditar em Deus usando a razão. O ambiente acadêmico, ele realmente é um ambiente desafiador, ele é um ambiente agressivo para quem é cristão, mas nós não somos do mundo.
mas nós fomos enviados ao mundo. A gente tem que ter a nossa fé embasada, a gente tem que ter preparação. A gente vai ser apresentado para diversas coisas, para diversos pensamentos, para diversas doutrinas que vão ser passadas para a gente, para diversas instruções que vão falar, como falaram para a Clarice. Esquece tudo que você aprendeu, você tem que chegar com a mente aberta aqui. Gente, isso é só e somente querer quebrar fundamentos que você tem na tua vida, que deveriam ser fundamentos na tua vida. Porque se você não tem fundamento, se você não tem o que é certo e errado, qualquer coisa é boa e qualquer coisa é ruim. Depende do que você achar. Essa é a questão. A gente tem uma linha de fundamentos e a gente tem uma linha que a gente tem que seguir. A gente tem um guia. Rapidinho aí, Lupi. Diz Letícia, eu acho assim que essa questão dos jovens, deles chegarem na faculdade, deles saírem da faculdade, deles saírem da igreja, aliás, é uma questão de também provérbios, né, que fala que ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer ela não se desviará. Eu com os meus filhos, todos os dias eu faço culto com eles, com a mais velha e com o mais novo. Eu faço um culto com eles e a gente faz com a família inteira reunida. Então, assim, a gente procura estudar a palavra, a gente procura fundamentar a palavra e ensinar eles mesmo sobre o que eles vão encontrar no mundo, que eles vão encontrar drogas, que eles vão encontrar sexo, que eles vão encontrar coisas erradas assim, e que é realmente uma coisa que, se você não estiver preparado, você vai perder sua fé, você vai se deixar levar, você vai cair. Então, eu acho que é uma questão de preparar desde criança, de preparar desde novo, e a igreja tem que trabalhar muito nisso, trabalhar nas crianças e trabalhar nos pequenos. Sem dúvida nenhuma. Ramiro, Oi. Diga, posso meu falar? jovem. Não, pode não. Concordo com a ideia da Letícia, porém a gente entra em outra situação. Eu acho que até aqui na sala nós temos também jovens que são cristãos e a família não é. Às vezes o jovem ele também não foi ensinado dentro de casa, até porque a família não conhece. E aí? Então nós temos a igreja, ela tem que ensinar todo mundo, mas só que não depende só da igreja. Depende do cristão também. Depende do jovem querer aprender. Se eu não me alimento, se eu não como meu feijãozinho com arroz, meu bife, o meu corpo ele vai sentir falta dos nutrientes. É a mesma coisa a nossa fé. Se eu não alimento a minha fé com a palavra, se eu não busco estar na presença de Deus com o Espírito Santo, como que eu vou estar embasado para falar alguma coisa sobre a fé a quem me perguntar? Por quê? Porque eu não tenho o alimento correto. E a maioria das vezes, as igrejas, elas têm dado alimentos bons. Agora, também depende, eu já levanto para o nosso lado de jovens, que eu também sou jovem, tá, gente? Só tenho cara de velho e idade. Mas depende da gente, a gente também tem que querer. Poxa, onde que eu posso fazer mudança? O que que eu vou poder fazer se alguém me perguntar, se alguém precisar de uma ajuda? Será que eu estou preparado? Onde eu posso buscar essa preparação? Tem pessoas que podem me auxiliar? Então, não depende apenas dos pais, porque às vezes os pais não têm como passar, a gente só passa aquilo que a gente tem. Cabe também o jovem a buscar, a querer fazer a diferença, a querer ser aquele que vai levar a palavra a alguém. Desculpa, até me passei demais, né? Desculpa. Bom, cara, bom. E Arrasou, Ramiro. E é um negócio, cara, que é profundo, porque, assim, a gente não pode falar é responsabilidade de um, é responsabilidade do outro. Os pais, eles têm que ensinar isso. Os filhos, depois eles vão caminhar pelas próprias pernas. Isso. A igreja, ela tem um papel muito importante também de ensinar isso. É aquele negócio, se a pessoa tiver um déficit em algum desses pontos,
supre no outro, mas por quê? A questão é, cara, ele vai ser bombardeado com outras informações. Então, a gente não pode simplesmente falar, não, ele tem que querer também. E se ele não quiser, porque, cara, ele vai chegar na faculdade, como a Clarice deu exemplo, como a Letícia deu exemplo no colégio, ele vai ser bombardeado. Então, a gente tem que olhar com amor para o nosso irmão e falar, cara, se ele não está preparado, a gente tem que ser um meio que vai ajudar ele também. Se os pais dele não são cristãos, cara, então eu vou chamar ele, cara, vem cá que eu vou te ensinar também, eu vou te passar o conhecimento que eu tenho. Por quê? Que depois, cara, ele vai ser bombardeado no colégio, na faculdade, em todo lugar que ele for, de outras coisas, de outros pensamentos que a gente já viu aqui. Então, no que a gente puder ajudar, o ideal é que ele tenha, sim, o tripé, que é a família, a igreja e ele mesmo buscando, sempre. Que ele tenha isso, que cada vez mais ele consiga caminhar, porque a caminhada não é fácil, cara. O mundo é, cara, é brabo, cara. Não é fácil, não se sinta aquele super crente de falar, não, você pecou porque você é um crente mais ou menos, tal. Cara, é difícil, a caminhada é difícil. Então, a gente tem que ter o amor pelo nosso irmão, de falar, você está faltando o ensinamento da base dos pais, que os pais não são cristãos, chega para ele e fala, cara, deixa eu estar mais perto de você, te discipulando nesse sentido aqui, e ajuda ele. Se ele hoje não está na igreja, porque, cara, chama ele, pô, vamos fazer um culto junto aqui, mas ajuda essa criança e ajuda esse jovem para ele ter preparo, para ele ter conhecimento, para ele ter a verdade fincada no coração dele, para ele ter o fundamento, como diz em 1 Pedro, se alguém te perguntar a razão da tua fé, você saber responder para ele. Ajuda essa pessoa. É profundo, cara, é brabo. Aí vamos continuar só para não atrasar muito. A gente é apresentado para isso tudo. Só que a minha expectativa é que cada vez mais a gente possa preparar melhor os nossos jovens, para ele entender que o evangelho não é domingo, o evangelho não é sábado no culto jovem, o evangelho é uma prática de vida dele. O evangelho é como ele vive, e não uma atividade que, caramba, agora eu estou ocupado porque eu estou na faculdade e estou estagiando. Então, agora eu não estou tendo tempo mais de me relacionar com Deus ou com a palavra dele ou com a igreja, porque eu coloquei uma atividade, eu vou ter que tirar alguma. Qual que é a menos importante na minha vida? Ir para a igreja. Então, eu vou tirar essa. Não. O evangelho é muito mais profundo do que isso. O evangelho é uma prática de vida. A sua vida tem que ser pautada, seus fundamentos têm que ser fundamentos vindos dele. Você vai usar, então essa é a relação. O evangelho não é uma atividade entre outras. O evangelho é a coisa central. Essa é a questão. E o jovem chega na universidade achando que o evangelho é uma das coisas que ele tem para fazer. Que chega na faculdade, pô, faculdade é importante, claro que é. Então, entre faculdade e igreja, eu vou tirar a igreja porque aí eu tenho mais tempo para estudar. Essa é a relação. Só que não pode ser isso. O fundamento que você tem de certo e errado vem dele. A gente, como a gente viu em Romanos, a gente tenta explicar as coisas através da própria natureza. Só que ele diz, as coisas invisíveis, o meu poder, a minha essência é manifestada nas coisas criadas, nas coisas que eu criei. E vocês querem achar resposta nessas coisas que eu criei, querem achar sem que eu esteja no meio delas. Não tem lógica. Você quer achar a resposta maior sem o principal criador. Essa que é a relação. Eu queria terminar falando isso, falando da importância da preparação e falando que, cara, é possível ser inteligente e crer em Deus. É diferente do que diz a ciência. É possível você ser inteligente e crer em Deus. Albert Einstein, Heisenberg, tudo, prêmio Nobel de Física. Olha o terceiro aí que ele diz. O primeiro gole no copo das ciências o torna teu. Você olha aquilo tudo novo, caramba.
Só que mais no fundo do copo, Deus te aguarda. Quando você passa a entender realmente, porque Deus se revela na obra dele. Deus se revela de uma maneira muito grande. No segundo, eu creio em Deus. Não faz o menor sentido para mim supor que o universo e a nossa existência são apenas um acidente cósmico, que a vida emergiu por processos aleatórios em um ambiente que apenas, por acaso, tinha as propriedades certas. Albert Einstein também falou. Gente, não caia no erro também de que eu não vou estudar porque quem estudar é arrogante. Quem estudar é arrogante e quer se mostrar. Não, você tem que ter o conhecimento, você tem que ter a humildade de que quem dá o conhecimento é Deus, e tudo isso vai caminhar junto. Então não tenha na cabeça também o pensamento de que aquele ali, ele tá fazendo um curso de teologia, ele quer aprender mais da Bíblia, mas porque ele quer... Não. A gente tem que se desenvolver mais, a gente tem que ser mais inteligente na área que a gente trabalha, a gente tem que ser... Porque a gente é o exemplo aqui na Terra, a gente foi enviado ao mundo e as pessoas vão olhar para a gente. Então, eu queria terminar dando essas dicas finais e práticas. Quando você entrar na faculdade, ou entrar no colégio, ou entrar no trabalho, que você for apresentado a tudo isso, você tem que saber que você tem que manter a sua identidade, você tem que ser íntegro. Íntegro quer dizer que você tem que ser inteiro. Você é a mesma coisa dentro e você é a mesma coisa fora. Nós somos sal e luz onde quer que estivermos. Você não precisa se relacionar na faculdade somente com pessoas cristãs, mas com pessoas que te agreguem coisas boas, mas que você influencie essas pessoas que não são cristãs, porque a gente não pode se fechar no nosso mundinho e falar, eu sou cristão e a gente está fechado no nosso grupinho. É bom para um ajudar o outro, mas, cara, tem muita gente lá que também precisa conhecer a Deus. Tem muita gente lá que não tem os fundamentos que você teve desde pequeno. E você tem que ajudar essa pessoa também a ser apresentado a esse verdadeiro Deus, a essa verdade, a esse caminho, a vida. Você tem que ser uma porta de entrada a esse conhecimento na vida dele. Que ele está sendo bombardeado todo dia de que o Deus não existe. O que você aprendeu até hoje, esquece. A natureza, por si só, ela já revela tudo que a gente tem que saber. Não existe mais nada de transcendente. A gente morre, acabou. A gente é matéria. Tudo isso ele está sendo bombardeado. Então, que você seja sal e luz. A gente tem que relembrar de quem nós somos. Romanos 7:15 diz que a gente tem que realmente fugir desses momentos também. Eu estou falando isso, mas não estou falando para você. Olha, quando tiver sábado à noite uma chupada, tu tem que estar lá para fazer... Cara, você tem que saber, a tua natureza clama para você fazer coisa errada. Então, você também tem que ter sabedoria de saber até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Essa é a relação que a gente viu da cultura. Tem coisa que é boa, tem coisa que não é. E a gente foi mandado ao mundo e a gente tem que saber. A gente tem que eu vou até ler aqui, em Gálatas 5:16 e 17, que diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gente, no terceiro, a gente tem que se santificar. A gente tem que se deixar ser transformado pelo agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Como diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, íntegro, é uma coisa só, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, cara, entra na faculdade, estuda. Tu entrou lá para isso. Seja o melhor profissional, adquire conhecimento, pega tudo que você puder, pega tudo que for de bom, aprende, que lá você vai ser exemplo também. Vão te chamar de nerd, beleza, fazer o quê? Mas aprenda, seja sal e luz, porque essa também é um jeito de você se destacar e apresentar o evangelho para alguma outra pessoa. Então, galera, isso foi o que eu vi de tudo que eu pesquisei, de tudo que eu corri atrás para saber, de que você tem que saber
falar o fundamento da tua fé. Você tem que saber o que você acredita. Você tem que ser preparado e você tem que ter as raízes fincadas, como diz a palavra, na rocha. Que você vai vir um vento e você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você vai saber o que é certo e você vai saber o que é errado. Você vai fazer o que é certo e vai conseguir se afastar do que é errado. Então, mantenha esse pensamento, creia, busque conhecimento, estude apologética, estude teologia bíblica, estude doutrinas, doutrina da salvação, estuda tudo que você puder e que esse ensinamento não seja para você se sentir orgulhoso, mas que seja para você cada vez mais agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele te dá, de você aprender e se desenvolver. E é essa palavra que eu queria deixar para vocês. Amém? Cara, antes da gente encerrar o estudo rapidinho e começar a dar os avisos, eu tenho 3 livros aqui, como a gente falou por último aí sobre apologética, 3 livros que eu tenho aqui em casa que é bom só para indicar para vocês aqui alguns deles. Muita coisa também está envolvida no que o Levi falou, e 2 aqui são do William Lane Craig, que é um dos filósofos aí Os mais conhecidos, né? um dos mais conhecidos, né? Um doutor em filosofia e um cristão Sim. também da teologia reformada. O cara é Sim. excepcional, ele é muito bom mesmo. Então, o primeiro é esse daqui, ó. Em Guarda, defendendo a razão defenda a fé cristã com a razão e precisão. Ele trata sobre diversos assuntos, criacionismo, evolucionismo, entre outros. Esse aqui, ele é bem mais prático, dele também, que é ótimo. Apologética para questões difíceis da vida. É também do William Lane Que Craig. legal, esse é bom, Esse é muito top, bom. Esse ele fala Muito sobre bom. muitos assuntos práticos. Ele fala sobre aborto, ele fala sobre homossexualismo, como o cristão deve se portar. Ele não vai te dar só argumentos bíblicos, ele vai te dar argumentos científicos para mostrar por que uma pessoa tem que ser contra o aborto, por que a pessoa não pode sempre ficar corroborando também, confirmando com o homossexualismo, entre outras coisas. E eu encerro com esse aqui, ó, que é um pouco mais sobre filosofia. Teologia Contemporânea, do Abraão de Almeida. Ele vai dar um panorama desde a Grécia Antiga, da filosofia greco-romana, ele traz até a teologia atual e faz uma comparação da teologia e da filosofia. São 3 livros excelentes aí, que são muito pertinentes sobre o assunto. Também tem um quarto, que eu não estou aqui, ele tá emprestado com um amigo meu, que é o Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler. É também um outro Esse eu livro. usei também para montar esse estudo aqui. É muito bom também. Então, obrigado, tá, Levi?